pastor Antônio Júnior é um dos pastores mais famosos, mais conhecidos do Brasil e eu acredito que no mundo todo. No YouTube é um dos maiores canais evangélicos, religiosos dessa plataforma. E eu tenho certeza que você já assistiu algum vídeo, já viu alguns shorts, seja no YouTube ou qualquer outra rede social, algo apresentado, um ensino trazido pelo pastor Antônio Júnior. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um vídeo do pastor Antônio Júnior que tem por título 3 maneiras ou 3 formas de identificar um falso profeta. Já quero deixar claro que esse vídeo não é para falar sobre o pastor Antônio Júnior, mas comentar pontos interessantes que eu realmente achei neste vídeo que ele gravou e também é uma matéria no seu site. 3 formas de identificar um falso profeta. Eu gostaria que você assistisse com atenção. Não vou aqui citar nome de ninguém, mas você mesmo faça uma análise e veja se isso, ou se estes sinais, esses 3 sinais, veja se eles lembram muito alguma pessoa, algum líder que você conhece. Para começar, nós temos que uma das maneiras de identificar um falso profeta é pelas profecias que não se cumprem. Nós temos um texto, um de vários, não é? Que está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 e 22, que diz assim: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser cancelado. Note que no versículo 20, é muito claro quando Deus diz que há a possibilidade de alguém falar no nome dele. Isso, usar o nome de Deus, o nome do Criador, o nome do Altíssimo, para trazer uma profecia que não vem de Deus. Isso já derruba por terra a ideia de que você e eu devemos aceitar tudo que as pessoas andam falando e ter como profecias divinas todas essas profecias que são trazidas em todas as plataformas, não é? Então, a ideia aqui de que existem pessoas capazes de usar o nome de Deus para mentir, para enganar, para fingir trazer um recado de Deus, é evidente, é real. Existem pessoas assim. Então, no versículo 20, isso fica muito claro. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei. Então, existem pessoas que usam o nome de Deus para falar o que Deus não falou. Proibir o que Deus não proibiu, e liberar o que Deus também não liberou. Mas continua o texto. Se esse profeta ousar falar o que Deus não falou, ou profetizar em nome de outros deuses, teria que ser cancelado. Imagina se fosse hoje, não é? Quantos falsos profetas já não teriam sido cancelados, né? Versículo 21 diz assim, ó, aqui é uma pergunta que você e eu podemos até fazer. Mas vocês perguntam a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? E aqui a ideia é tratar o cumprimento ou não de uma profecia. Veja a resposta, verso 2. Se o profeta proclamar em nome do Senhor, não acontecer, veja, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Note que a última parte diz não tenha medo dele. Você não tem que ter medo de falso profeta. Você não tem que ter medo de falso profeta, de falsa profetisa, de falso cristão, de falso apóstolo. Você não tem que ter medo desse povo. Eles mentem. Esses falsos inventam. Eles não devem, você não deve respeitá-los e nem aceitar o que eles falam. Você não deve temê-los. Mas diz assim, ó, se o profeta proclamar em meu nome, veja, e não acontecer, pronto, esse é o sinal. Então, quando alguém trouxer uma profecia para você, julgue ela, analise e aguarde. Vamos ver se vai se cumprir. Eu, por exemplo, estou esperando a profecia que trouxeram sobre a estátua do Rio de Janeiro ser derrubada por um tsunami. Eu estou esperando o cumprimento da profecia que disseram que passaria um vento forte sobre o Rio de Janeiro e somente a casa dos infiéis seria abalada, a dos crentes fiéis não sofreria nada, o anjo da morte passaria. Eu estou aguardando esses cumprimentos ou não, para poder fazer um vídeo. Então, esse é o primeiro sinal para você identificar um falso profeta. Ele fala em nome de Deus, ele profetiza em nome de Deus, mas nada acontece. Então, se você conhece alguém que já fez isso, tenha certeza, este é um falso profeta. Mas tem também o segundo sinal, a segunda forma de identificar um falso profeta.
Quando nós vamos para Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16, por isso que eu falei, eu achei interessante esse vídeo do pastor Antônio Júnior, e essa matéria no seu site também, que é roteiro do vídeo. Mateus 7, 15 a 16, diz assim, ó, cuidado com os falsos profetas. Mais uma vez, é muito claro a ideia de que existem falsos profetas. Por que você está falando isso, Evandro? Porque sempre que a gente traz algum vídeo, sempre que a gente fala cuidado com os falsos profetas, nós recebemos nomes de juízes. Ah, vocês estão julgando, vocês não podem julgar. Ué, mas Jesus agora alerta sobre o cuidado com os falsos profetas. Então, como é que eu vou saber que alguém é um falso profeta ou não? Você tem Deuteronômio. Eu tenho que julgar o que o profeta está falando. Eu tenho que julgar este profeta, certo? Mateus capítulo 7. E como é que eu vou saber que alguém é um falso profeta? Porque muitos dizem, ah, você não pode julgar, você não pode falar nada, é um homem de Deus, deixa ele com Deus. Não, aqui ó, cuidado com os falsos profetas. Mas como é que eu vou saber que alguém é um falso profeta? Analisando os sinais. O segundo sinal é o quê? Eles, continua o texto, Mateus 7, verso 15 e 16. Eles vêm a vocês, eles quem? Os falsos profetas. Os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então preste atenção, falso profeta, ele não vem dizendo eu sou um falso profeta. O falso profeta não vem gritando para todo mundo ouvir que ele é um falso profeta. O falso profeta não vem com um nome escrito na testa, eu sou um falso profeta, eu sou um mentiroso, eu sou um hipócrita. O falso profeta não vem com uma faixa escrito eu sou um falso profeta, não. Como é que vem, ou como aparece o falso profeta? Vestido de pele de ovelhas. Exatamente. Vestido de pele de ovelhas. Então, dá a ideia de um infiltrado, alguém que está fingindo, mentindo, interpretando, que é o hipócrita, interpretando um papel. Ele vem vestido de pele de ovelha. Parece uma ovelha. Parece realmente um homem de Deus, mas não é. Jesus disse, mas por dentro são lobos devoradores. Então, o que seria essa pele de ovelha, Evandro, que eles vêm vestidos? O cara aparentemente é bom, é legal, parece combater de fato o que é mal, parece de fato discordar do pecado, parece realmente defender o que é certo, parece realmente ser um seguidor de Jesus Cristo, parece realmente amar o próximo, parece realmente andar segundo a Escritura. Mas não, é só aparência, essa é a pele de ovelha. Por dentro, aqui no seu intelecto, na sua mente, ele é um lobo devorador. Agora vai ficar mais claro como é que você vai detectar esse lobo devorador. Versículo 16. Jesus diz como é que eu vou reconhecer o lobo devorador. Como é que eu vou reconhecer o falso profeta? E o que Jesus diz aqui serve para calar a boca de vocês que dizem não julgueis, parem de julgar. Vocês primeiro teriam que entender que é proibido na Bíblia o falso julgamento, o julgamento hipócrita, criticar mas fazer. Isso é proibido. Preste atenção o que Jesus disse aqui para calar sua boca, crente mimizento. Verso 16, Mateus 7. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Para reconhecer pelo fruto, eu tenho que analisar, eu tenho que julgar o fruto. Continua. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Ou seja, aquela árvore só vai dar o fruto dela. E aqui frutos são as obras. É o que ele diz. E mais ainda o que ele faz, porque o falso profeta, ele vem vestido de pele de ovelha, ele vem falando, não, nós temos que proteger, defender o que Deus defende, defender a sã doutrina, defender os bons costumes, defender a doutrina bíblica, isso é o que ele faz, aliás, isso é o que ele fala. Nós precisamos andar na verdade, irmãos, precisamos amar uns aos outros, isso é o que ele fala. Agora, o fruto é o que ele faz. Analise o que ele faz. Mente, engana, trapaceiro, caluniador, inventa conversas, tenta toda maneira, a todo custo, destruir a imagem das pessoas. Ele critica o pecado, mas ele vive no pecado. Critica a mentira, mas vive na mentira. Esse é o fruto que identifica um falso profeta. Por isso, o falso profeta, você identifica analisando os frutos dele. Não é o que ele fala, não é o que eu estou falando aqui. É fácil falar.
É fácil eu gravar um vídeo dizendo um monte de coisas, pegar um texto bíblico, explicar, enfim, isso é muito fácil. Julgue o que eu faço, não apenas o que eu falo. Então a segunda maneira que você vai, a segunda forma de identificar um falso profeta é através do que ele faz, dos seus frutos, porque pode andar com Bíblia, pode fazer jejum, pode ofertar, pode dizimar, pode ir em todos os cultos, pode ir em todas as campanhas, pode ir para o monte, pode fazer lives de oração, pode fazer lives trazendo estudo bíblico, como eu já trouxe também, pode fazer tudo isso. E eu não estou dizendo que essas coisas são coisas más, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o falso profeta, ele se veste com essa roupa de ovelha, né, fazendo todas essas coisas, e ele ainda assim, essa pessoa pode ainda assim ser um falso profeta. Então não se engane, não se engane. É por isso que a gente fala, tá? Aqui a gente não tem medo, eu e os outros, a gente não tem medo de você julgar o que a gente ensina, pode julgar, pode analisar, nós não vamos condenar você. Nós não vamos dizer que você está em rebeldia, calha a boca, acredite. Não, pode julgar, você não é obrigado a acreditar em nada que nós dizemos, não. Analise, veja se o que nós ensinamos está ou não na Bíblia, entendeu? Então o falso profeta, ele se disfarça, é um infiltrado, é um 007 do mundo das trevas, tá? Ele está apenas infiltrado no meio, na comunidade evangélica. Ele é um lobo devorador, vestindo pele de ovelha. Ele tem a aparência de que nasceu de novo, parece que realmente é um salvo, mas a vida dele, o que ele faz, as suas práticas, todas elas contribuem para que você possa identificar se ele é uma ovelha de verdade ou se está apenas usando uma veste de ovelha, se ele de fato é um homem de Deus ou apenas um falso profeta. Mas temos também o terceiro ponto que o pastor Antônio Júnior trouxe, tanto no vídeo quanto no seu site, que também é um texto bíblico, por isso que eu falei para vocês, eu achei interessante isso aqui, realmente. Gálatas capítulo 1, verso 8. Qual é a terceira forma, Evandro, de identificar um falso profeta? Qual a primeira, você lembra ainda? A primeira é profecias que não se cumprem. Eles profetizam que não sei quem ia ganhar a política, que fulano ia fazer não sei o que ia acontecer. Não aconteceu. Falso profeta. Segunda maneira, pelos seus frutos. Você analisa a vida dele, o que ele faz, o que ele ensina, suas práticas, o que ele traz. E não apenas o que ele fala. Por quê? Porque falar é muito fácil, viver somente para quem de fato é aquilo que diz ser. Terceira forma, seus ensinos não bíblicos, ou apresenta um outro evangelho. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, diz assim, mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema. Verso 9, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ou seja, qualquer pessoa, Paulo diz, ainda que um de nós, um apóstolo, ou um anjo, presta atenção, você gosta de ver anjo, ainda que um anjo vindo do céu apresente um evangelho diferente deste que já pregamos a vocês, seja anátema, maldito. E quando você para analisar aqui, você percebe que está cheio de testemunhos ou testemunhos de pessoas dizendo que apareceu um anjo e trouxe um recado de Deus. Um anjo que disse que usar tal roupa é pecado. Um anjo que pode visitar as pessoas à noite, por isso as pessoas devem dormir com roupas. Ora, estes ensinos não são bíblicos. Estes ensinos não têm apoio bíblico. É um outro evangelho. Portanto, quem está os trazendo, eu acho que é assim que diz, é maldito, anátema. Quantas doutrinas foram fundadas, foram firmadas, criadas, elaboradas por visões de anjos, e estas doutrinas são totalmente desconhecidas e não têm apoio bíblico. Qualquer pessoa que traz uma doutrina fora da Bíblia, que traz um ensino fora da Bíblia, que traz uma revelação que não é bíblica,
Eu não acredito. Eu fico com a Escritura. Pode ser quem for. Se ela traz uma revelação que é contrária à Bíblia, ou que não tem apoio bíblico nenhum, é um falso profeta. Pode ter certeza. Abandone essa pessoa, porque é um falso profeta. O falso profeta prega um outro evangelho. Você não vê ele pregar a Bíblia fielmente. Ele até lê um texto, mas ele coloca no texto um sentido. Ele não extrai do texto o sentido, ele adiciona ao texto o que ele quer. Ele força o texto a falar o que o texto não está falando. Portanto, é mentiroso, enganoso e maldito. Anátema quem traz esse outro evangelho. Então, estas são as 3 maneiras de você e eu identificarmos um falso profeta. Número 1, qual é? Você vai ver a profecia. Se ele profetizou e não aconteceu, falso profeta. Número 2, você ainda lembra qual a segunda maneira? Pelos frutos vocês o conhecerão. E número 3, pelo outro evangelho que prega. Não importa, foi Jesus que apareceu e disse isso. Está ao contrário da Bíblia, não tem nada disso. Não, foi Deus que apareceu. Foi o anjo Miguel que veio e me disse. Um ensino totalmente diferente, um ensino que não tem apoio bíblico, não serve. Isso não edifica ninguém, só serve para manipular e enganar. O verdadeiro homem de Deus, que foi transformado, que nasceu de novo, que foi regenerado, ele vai ensinar, como Paulo disse, pregue a palavra. Pregue de acordo com a sã doutrina bíblica. Não é o que você pensa, o que você sonhou. Estas são as 3 maneiras de você e eu identificarmos um falso profeta. Portanto, é necessário estudarmos, analisarmos a Escritura, para que possamos detectar neste meio cristão, diante deste sistema apodrecido de religiosos fanáticos, exagerados e super santos, onde tudo que os outros fazem é pecado, exceto o que eles mesmos praticam, nós precisamos estar atentos. E a única maneira de conseguirmos detectar estes falsos profetas é seguindo as recomendações bíblicas, os ensinos bíblicos, para que possamos identificar, detectar as mentiras e jogá-las por terra. Por mais bem elaborada que seja uma heresia, por mais bem elaborada que seja uma mentira, por mais bem elaborada que seja uma doutrina fora da Bíblia, ela ainda assim é mentirosa, ela é enganosa e preste atenção, ela não fica de pé quando você compara ela com a Escritura. Pode mentir à vontade, ainda que todos estejam acreditando na mentira, ela ainda continua sendo mentira. Não é à toa que Jesus diz, não é à toa que a Escritura diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Muito obrigado por este vídeo, obrigado por assistir mesmo, eu agradeço e até a próxima.